Olá, amigos, Deus abençoe você, sua família. Estamos iniciando o mês de julho, o mês onde nós temos a certeza que será completamente diferente esse mês, não somente julho, mas esse novo semestre que se iniciou em algumas horas. Estamos neste momento aqui para estar ministrando uma palavra ao teu coração, uma palavra para você, para sua família. Você pode me ajudar a compartilhar o link, né? Pois estamos passando aí no YouTube, também é compartilhado pelo WhatsApp, e esta programação também está sendo transmitida na Band, como também ao mesmo tempo na Rádio FM. Então nós estamos alcançando várias pessoas de perto, de longe, pessoas que possam ser abençoadas através dessa programação. Então, faça a sua parte, né? Eu já fiz a minha, faça a sua parte, compartilhe, copie o link para que você possa mandar para a sua família, para os seus amigos, esta programação. Programação a qual nós chamamos de reunião online. A reunião de hoje, quarta-feira, a reunião deste primeiro dia de julho, né, de 2020, vai ficar aí na internet, no YouTube, mas a palavra de Deus, ela se renova dia após dia, independente do dia ou do mês que você for assistir esta reunião online, esta palavra, ela vai te ajudar. Aqui nessa reunião nós vamos louvar, nós vamos adorar a Deus, vamos engrandecer o nome do nosso Senhor, que Ele é grande, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e vai ser lindo o nosso culto, a qual nós vamos oferecer a Deus. Você pode, daí aonde você se encontra, seja na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você pode oferecer a Deus o seu melhor também. Vamos iniciar nosso culto, nossa reunião, né, fazendo aqui uma oração. Guarde, olha, daqui a pouco eu tenho aqui um recado, uma palavra que vai te ajudar muito em nome de Jesus. Vamos começar esse mês, esse segundo semestre, já declarando uma oração e já declarando através da fé que a glória da segunda casa, ela vai ser maior, vai ser melhor. Deus tem mais para fazer em nossas vidas. Vamos fazer essa oração? O ministro está aqui comigo, ele vai estar louvando esta canção e vamos juntos declarar essa grande verdade que nós vamos viver diante daquilo que o profeta Ageu declarou. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio que a bênção para o segundo semestre será maior, será melhor no nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós iniciamos, meu Deus, aqui nesta reunião online, a nossa primeira oração, meu Pai, para este segundo semestre. Deus, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa, meu Pai, ter liberdade para operar em nossas vidas. Deus, independente de como foi, de como passamos esses 6 primeiros meses, nós cremos que de agora em diante, meu Deus, vai ser melhor. Meu Deus, a bênção vai ser maior. Eu creio que Deus tem mais para fazer em nossas vidas, no nome de Jesus. Espírito de Deus, Espírito Santo, tenha liberdade para envolver cada pessoa nesta hora, no nome de Jesus. Vamos declarar, já no refrão, a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa
será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Declare a glória! A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Senhor Deus, nós tomamos posse desta bênção, nós acreditamos nesta verdade e assim, meu Pai, através da fé, nós assim buscamos no Senhor, meu Deus, para que dias melhores venham a acontecer em nossas vidas, em nossa família, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor Deus, que é digno de toda a honra e a glória. Nós vamos dando continuidade ao nosso culto online. Estamos aqui em Cáceres, na rua Antônio João, número 72, em frente à Praça Duque de Caxias. A igreja, não estamos aqui podendo ter um culto presencial no momento, mas nós temos a liberação para estar fazendo estas lives, esses cultos online. E assim nós vamos aproveitar e levar a palavra de Deus a você que não pode estar vindo na igreja. E no dia de hoje eu quero dizer para você, daqui a pouco nós vamos louvar, vou interagir aqui com o ministro Reinaldo também na palavra, mas eu quero dizer para você, olha, nunca se prenda nas coisas do passado. Eu estava aqui observando o que Isaías diz em Isaías 43, versículo 18 e 19, a Bíblia diz assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha o que Deus está dizendo: eis que farei uma nova coisa, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que nós não podemos ficar presos ao nosso passado. Ainda que o seu passado foi bom, ainda que o seu passado foi talvez de muita alegria, de muito prazer, de muito sucesso, talvez o seu passado, foi aquele passado que você diz assim, o meu passado foi melhor do que eu estou vivendo no presente. Sabe o que Eclesiastes capítulo 7 fala sobre isso também. Eclesiastes 7, aqui o versículo de número 10, diz assim, ó: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Sabe o que Deus está falando? Nunca deseje que os velhos tempos volte. É aquela pessoa que um dia ela esteve no mundo, agora está na presença de Deus e ela fica sempre lembrando do seu passado. Ah, mas quando eu bebia, quando eu fumava, ou quando eu fazia isso, fazia aquilo. Tem gente que fala até com orgulho, com água na boca, aquela vontade que o passado fosse voltado para o presente, entende? Então é isso que Deus está dizendo. O passado passou, ficou para trás. Quantas pessoas estão presas ao seu passado? Talvez ela hoje se encontra numa nova vida, uma nova fase, mas na mente, no coração, o inimigo tem aproveitado das lembranças do passado para escravizar, para prender a pessoa e levar a pessoa a ser escrava do seu passado. Então, o que Eclesiastes está dizendo aqui, nunca diga que
os tempos passados foram melhores do que esse. Ainda que o seu passado foi bom, ainda que o seu passado te trouxe, né, em parte, alegria, o seu passado talvez, mas eu era mais feliz, eu era mais alegre. Olha, nunca diga isso. Principalmente você que se diz cristão, você que se diz de Deus. O Senhor tem coisas novas para você. Nós lemos aqui Isaías. A Bíblia diz que o Senhor tem coisa nova, né? Coisa boa. Deus tem coisas tremendas para nos dar. E muitas vezes nós não recebemos porque ainda estamos presos ao nosso passado. Não fisicamente, mas na mente e no nosso coração ainda há uma algema, né? Ainda há algo que nos prende e que nos segura e que impede da gente ir adiante. Então, a partir de hoje, nunca deseje que os velhos tempos, né, volte. Ministro Reinaldo, vamos interagir nesse assunto inicial, nesta mensagem. Quantas pessoas ainda, né, estão presas ao seu passado? É aquela pessoa, ministro, que um dia, talvez ela teve um emprego melhor do que ela está tendo hoje. Só que hoje ela está na presença de Deus. Antes ela não estava na presença de Deus e ela dizia, mas quando eu não estava na igreja ou quando eu não estava na presença de Deus, eu ganhava mais, eu ganhava melhor, eu tinha uma vida, né, diferente. Isso faz muito mal à pessoa nos dias de hoje, ministro, porque ela está presa ao seu passado e como Deus garante aqui que Ele tem mais para nos dar, só não vai dar porque o passado ainda faz parte da vida presente dele. Sim, pastor, como o senhor está dizendo, como a palavra de Deus já nos diz, que o nosso passado, ele impede de recebermos coisas novas, aquilo que Deus tem preparado, em base de referência bíblica em Filipenses 3,13, também lá o próprio apóstolo Paulo, no começo da sua trajetória, ele era um perseguidor da igreja, mas a partir do momento que ele se converteu, aquele passado dele ficou para trás. E ele mesmo confessou em Filipenses 3,13 assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Ou seja, se ele ficasse com o passado, a vida antiga dele ali prendendo ele não iria conseguir exercer a vocação que Jesus deu a ele, que era de libertar, salvar almas, salvar vidas. E hoje na nossa vida não é diferente. Se nós ficarmos presos ao passado, que um dia foi bom e que hoje, às vezes, já não é mais igual antigamente, ou não seja mais igual ontem, e nós ficarmos presos nele, hoje nós não conseguimos conquistar aquele melhor que Deus tem para nós, devido ao tempo que a gente fica com ele na memória passada. Muito bem, é isso mesmo. Olha só, eu estou buscando aqui na Viva uma tradução para a gente compreender e falar sobre esse assunto ainda mais. Aqui no capítulo 7 de Eclesiastes, no versículo de número 10, na Viva diz assim, nunca deseje que os velhos tempos voltem, porque você não sabe se eles foram realmente melhores do que os dias de hoje, do que Deus tem preparado para você. Aqui eu estava observando, ministro, enquanto o senhor falava aí, em Isaías 43, o versículo de número 18, na Viva também, Isaías 43, 18, diz que nós não podemos se prender, é nós que nos prendemos ao nosso passado. Aquilo que passou ficou para trás. Olha o que diz aqui, versículo 18. Não fiquem presos, não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Isso não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Olha só, o que Deus tem para fazer não se compara com o nosso passado. Aí no versículo 19 na Viva diz assim, uma coisa completamente nova, algo que eu já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Tem gente, ministro, que não percebe aquilo que Deus está fazendo na vida dela.
Por isso que ela vive lamentando, ela vive ali, né, até mesmo fazendo com que o seu passado trouxesse para o presente coisas boas. Eu já ouvi pessoas falarem assim: mas quando eu não ia para a igreja, quando eu tinha ali um momento de se alegrar nas festas, né, bebendo, fumando, eu me sentia melhor. Só que esse melhor é passageiro, ministro. Esse melhor é uma ilusão. Esse melhor é só momento. Quantas pessoas que bebem, que fumam, que se prostituem, faz coisa errada, talvez numa balada, numa festa, e depois tem seríssimas consequências e são prejudicados, né, por essa ilusão presente. Eu lembro que eu dizia mais ou menos há 2 domingos atrás na igreja, quando ainda estávamos fazendo o culto presencial, o caso da Ruth. Eles saíram de Belém e foram para Moabe. Isso fez com que então eles tivessem ali percas. Tem muitas pessoas que têm grandes percas porque estão agindo de forma errada. Então, ministro, aqui a Bíblia está dizendo claramente que uma coisa grande, uma coisa tremenda, Deus já tem preparado para nós. Só que o que nós devemos fazer é entender que o que Deus tem para nós não se compara ao nosso passado. Por isso eu digo para você, se você está preso ao seu passado, se você está preso àquilo que você conquistou no passado, talvez as festas que você participou no passado, talvez o trabalho que você teve no passado, isso não se compara ao que Deus tem preparado para você. Não sou eu que estou dizendo, está aqui na Bíblia, na Viva, Deus está dizendo assim, eu já comecei a fazer algo novo. Eu já comecei a fazer algo que não se compara com o seu passado. Então isso nos faz entender, se a gente ligar um versículo ao outro, a Bíblia nos ensina que ao que é fiel para começar, é fiel para concluir, para terminar essa boa obra que Deus iniciou. Então, ministro, nós vamos passar para o assunto seguinte, mas finaliza comigo esse entendimento. Nós não podemos dizer que o nosso passado foi melhor do que estamos vivendo, pois se cremos em Deus, se estamos buscando no Senhor uma direção, nós temos que se agarrar a esta palavra e crer que dias melhores virão. E Deus já começou a trabalhar para que isso aconteça. Sim, pastor. Nós não podemos nos prender ao passado. Nós temos que sempre estar aberto e disposto e deixar Deus trazer sempre o novo dele na nossa vida, para que nós venhamos desfrutar de dias melhores, de vitórias melhores, porque Deus sempre tem algo novo para acrescentar na nossa vida. E se nós não abrirmos o coração e permitir que Ele possa fazer isso por nós, a gente vai ficar preso ao passado e as bênçãos impossibilitadas. O algo novo de Deus, ou seja, o novo de Deus, fica impossibilitado de nos alcançar. Muito bem, com certeza Deus, Ele quer fazer. Só que para Ele fazer, eu quero agora te ensinar, mostrando na palavra, que existem condições. Deus não faz as coisas por acaso. As coisas não caem beijado, como diz o ditado, né? Requer esforço. Desde o tempo de João Batista, a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Então, para dar continuidade aqui a essa mensagem, não se prenda naquilo que aconteceu nesses 6 primeiros meses do ano. Eu pergunto para você, para a gente dar sequência a essa mensagem, mas não se prenda, independente da resposta que você tiver. Como foi os seus 6 primeiros meses? Algumas pessoas vão dizer, foi ruim. Outras pessoas, não foi como eu planejei, não deu certo.
outras pessoas tiveram grandes prejuízos financeiramente, outras pessoas tiveram prejuízos, né, materialmente, pessoas tiveram percas. Quantas pessoas morreram, né? Não digo somente aqui na cidade, mas no Brasil, no mundo, quantas pessoas morreram nesses 6 primeiros meses? Se a gente olhar, né, em geral, claramente, né, os 6 primeiros meses, não só esses 6 primeiros meses, mas muito mais do que isso, mas vamos falar dos 6 primeiros meses, o primeiro semestre, não foi bom para quase ninguém. Algumas pessoas tiveram vitórias, tiveram bênçãos, os milagres aconteceram, mas estas mesmas pessoas que tiveram essas vitórias, se a gente olhar, ela vai ter alguma coisa que ela vai dizer, faltou isso, ou não deu certo assim, o sonho não se realizou. Mas o que eu quero dizer com isso é que independente do sucesso ou do fracasso desses 6 primeiros meses que já passamos, não se prenda. Claro, tire lições do que se passou, mas não viva preso. Como a Bíblia está nos mostrando aqui claramente, nunca deseje, né, que o seu passado volte, ou que as coisas que você passou, que você teve ali experiência, aconteça novamente. Então eu quero aqui dizer para você que existe Deus que está no céu claramente, que luta por nós e que tem o melhor para fazer por nós, né? Dando que os dias melhores venham sobre a nossa vida. Eu quero aqui só citar, Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Vamos pegar, vamos colocar isso e comparar como os 12 meses. Passamos já 6. Agora nós teremos os 6 últimos meses desse ano para se findar. Olha o que Deus está dizendo. Melhor será o fim do ano, né? Ou seja, os 6 últimos meses do que os 6 primeiros meses. Se você crê, vai tomando posse, vai recebendo, vai dizendo amém, vai dizendo eu creio, vai dizendo eu vou viver isso em minha vida, na minha família também. E vai acontecer, vai dar certo no nome de Jesus. Como diz aqui, melhor é o fim. Não se dê por vencido. Eu lembro que eu disse isso numa das nossas reuniões online essa semana. Quantas pessoas já jogaram a toalha? Quantas pessoas já desistiram, né, de realizações do seu sonho? Quantas pessoas já pararam, né, de lutar pelo seu casamento, pela sua vida financeira, pelo trabalho? Olha, independente de como você chegou até aqui, eu quero dizer, melhor é o fim do que o início, né? Muito fácil é começar. O que nos faz vencedor é dar continuidade àquilo que nós começamos um dia. Se você começou a lutar, não pare, não desista, não retroceda. Siga adiante, pois o Senhor, Ele, como promete aqui na palavra, Ele vai cumprir. Para dar continuidade, eu quero aqui ressaltar mais uma vez, lembrar aqui, ó, o que a Bíblia diz na Viva. Uma coisa completamente nova eu já comecei a realizar. Que lindo isso, hein? Coisa nova Deus já começou a fazer para nos abençoar, para abençoar a sua família. E com isso, ministro, eu vejo que existe condições para que essa promessa venha a se cumprir. Eu vejo isso aqui como uma promessa. Ele está dizendo, uma coisa nova eu comecei a fazer. Ele está prometendo, então, cumprir o que ele começou a fazer na nossa vida. Mas, ministro, eu vejo que tem que ter condições. Nós temos que fazer a nossa parte para receber essa promessa que Deus, então, nos entrega no dia de hoje. Sim, pastor, nós temos que preparar a nossa vida, o nosso coração, para que nós venhamos a receber de Deus esse novo que Ele tem preparado através das suas promessas, através da sua palavra, porque
Deus, o desejo dele é para que todos nós venhamos a viver e estar bem, dia após dia. Nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo e nem com o nosso passado, mas nós temos que estar sempre aberto, sempre disposto, sempre atento para entender o agir de Deus e receber aquilo que Ele tem preparado de melhor para cada um de nós, dia após dia. Com certeza, fazendo assim, nós vamos ter o que Deus prometeu. Eu vou ficar com essa promessa aberta para estar sempre aqui citando. Não fique lembrando do passado, porque uma coisa nova Deus começou a fazer na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira. E com isso eu vejo o que Deus fez na vida do Jó. Citar aqui o Jó 42, o verso de número 12, a Bíblia diz assim, ó: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Olha agora, mais do que o primeiro, porque teve então 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ministro, olha o que Deus está fazendo aqui na vida de Jó. Deus está abençoando mais o Jó do que antes ele já tinha sido abençoado. Qual foi a condição que o Jó teve? O que ele fez para estar recebendo coisas, a mais em sua vida? Eu vejo, ministro, até mesmo pelas últimas pregações que eu aqui ministrava na igreja sobre o Jó, eu falava muito sobre a experiência. A Bíblia fala que o Jó antes ele conhecia Deus pelos ouvidos, ou seja, de ouvir falar. Mas aí a Bíblia fala que o Jó agora passa a conhecer a Deus com os olhos, ou seja, ele vê Deus, ele está agora tendo experiência com Deus. Então, ministro, eu vejo que a primeira condição para ter mais de Deus é ter experiência com Deus. E até eu dizia para uma irmã esses dias, e numa conversa, num atendimento, e ela dizia: pastor, ter experiência é só orar, é só ler a Bíblia? Eu disse a ela: não é só orar, não é só ler a Bíblia. Ter experiência é ter uma vida com Deus e ser o próprio milagre de Deus para a sua vida. Porque, ministro, orar muitos oram, ler a Bíblia muitos oram, ler, só que muitas pessoas não estão se aprofundando. Uma coisa é você ouvir o testemunho de alguém, dizer que alguém foi liberto, que alguém teve uma vitória. Outra coisa é eu dizer, é eu falar que eu fui abençoado, que Deus me abençoou. Então, eu vejo, ministro, que muitas pessoas não estão tendo mais de Deus por falta dessa experiência. Não é só orar, não é só ler a Bíblia, não é só vir na igreja. É ser prova viva do milagre. Eu vejo experiência na visão de hoje é ser o próprio milagre. Deus me abençoando. Quando Deus me abençoa, eu tenho experiência. Quando Deus me honra, claramente eu tenho que fazer a minha parte para que isso aconteça. Isso vai fazer com que eu seja mais forte diante das resistências, das lutas, das dificuldades do dia a dia. Ministro, então, a primeira condição que eu, o senhor e todos que estão nos assistindo, para ter mais de Deus. O Jó teve mais de Deus porque ele teve uma experiência com ele. Sim, pastor, como a palavra já está nos dizendo, nós como ser humano, infelizmente, a gente até acha ou pensa que nós temos experiência com Deus só pelo fato de recebermos uma bênção, de recebermos o milagre de Deus. Isso já faz parte das promessas que Ele já tem nos prometido. Às vezes nós preocupamos muito mais com aquilo que Deus pode nos dar do que por aquilo que Ele é e que Ele já fez por nós lá na cruz do Calvário. Em Mateus 6,33, a palavra de Deus fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Ele diz, pastor, ainda que todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós temos o abençoador, que é Ele, em nossa vida, as bênçãos de Deus, ela automaticamente vem até nós. Em referência com isso,
Em Deuteronômio, capítulo de número 28, também fala sobre isso. Se tão somente ouvir a minha palavra, a minha voz, e dar ouvido e cumprir com os meus mandamentos, então as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A experiência, ela gera a bênção de Deus. O conhecimento, o praticar da palavra de Deus, ela gera bênçãos e milagres de Deus na nossa vida. Glória a Deus, é isso mesmo. Então diga comigo assim, você que está assistindo, diga assim, Deus tem mais para me abençoar. Diga, Deus tem mais para me dar vitória. Você crê nisso? Se você crê, faça a sua parte. Procure ter experiência, procure ter uma vida com Deus. A vida que Jó levava com Deus, olha só aqui, ó, já lemos, Jó 42, 12. E o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. É isso que eu quero que você entenda. Deus tem mais para fazer na sua vida profissional. Deus tem mais para fazer no seu casamento. Deus tem mais para fazer na sua saúde. Deus tem mais para fazer na vida dos seus filhos. O mais de Deus só vai se cumprir a promessa que Ele nos garante lá em Isaías, quando a gente fizer a nossa parte. E a nossa parte é procurar Deus. Nós temos que procurar Deus, temos que experimentar Deus, temos que viver com Deus em todo o tempo. Isso vai te fazer com que Deus faça mais por você, mais pela sua família. Entendeu? Primeiro ponto aqui, por isso que Deus está dizendo, não se prenda às coisas do passado. Ainda que seu passado foi bom, ainda que seu passado te trouxe uma alegria, que talvez seja para você muito satisfatória, mas é uma alegria de ilusão, é temporária, acabou. A verdadeira alegria é no Senhor. Ele transforma a tristeza, Ele converte a tristeza na alegria. Então Deus está dizendo que Ele fez mais para Jó. Quando é que Ele fez mais para Jó? Quando Jó então passou a conhecer Deus de verdade. Não por ouvir falar quem era Deus, mas por ver Deus agir na vida dele, por ver Deus com ele diante de tudo que ele passou. Você quer ter mais de Deus? Você quer que essa promessa se cumpra na sua vida? Procure sempre ter experiência com Deus. Ter vida com Deus vai fazer com que Deus te abençoe cada vez mais. Tá bom? Outro ponto de vista que eu marquei aqui para falar com a igreja, com vocês que estão nos assistindo neste momento, lá em João 2, Evangelho de João 2, aqui nós vemos a passagem que fala sobre o casamento lá em Caná da Galileia. Aqui a Bíblia diz que faltou vinho, o vinho era alegria, né, naquele tempo que levava as pessoas estarem ali se alegrando. E o que eu vou dizer aqui não é aquele texto inicial, né, o que muitos conhecem, por várias vezes já preguei aqui, mas o que me chama a atenção aqui é a parte final, versículo 10, João 2:10. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Vou repetir a parte final. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Olha só. O melhor de Deus está para aqueles que perseveram. O melhor de Deus está para o fim. O melhor de Deus está para aqueles que obedecem à palavra. Então, ministro, a promessa é que Deus vai nos fazer o melhor. Ele vai nos dar uma vida melhor. Ele vai nos fazer ser melhor. Ele vai melhorar a nossa vida. Como aqui a Bíblia está dizendo, né, que o melhor de Deus foi preparado.
E o que eu vejo aqui, a condição para eles terem o melhor naquela festa foi a obediência que eles tiveram com Jesus. Quando então a Maria entendeu, quando ela coloca o Senhor como principal daquela festa, ela dá uma ordem aos seus funcionários, dizendo: fazei tudo o que ele disser. Ela mandou agora eles obedecerem a Jesus. Aí eu pergunto, ministro, já pensou se eles não tivessem obedecido Jesus? Se não tivesse ali colocado em prática a obediência? Então eu vejo aqui que a obediência gera o melhor de Deus para a nossa vida. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós obedecemos aquilo que Deus fala. Muitas vezes Deus fala na sua palavra, mostrando para não fazer, e aí a pessoa insiste em fazer. A palavra fala, ó, faz isso, a pessoa faz de outro jeito. A palavra fala, vai adiante, a pessoa para. A palavra fala, não desista, a pessoa retrocede. Então veja, ministro, que houve então a obediência para eles terem o melhor naquela festa. Então, pastor, como o senhor disse agora há pouco atrás, a experiência e o conhecimento, ela nos traz os bons frutos. Porque até mesmo nós temos que ter a sabedoria para discernir quando a direção ela vem de Deus ou quando ela vem da nossa mente, coisas que nós mesmos criamos. Porque se aqueles funcionários, quando a Maria disse para eles, fazei tudo que ele vos manda, se eles não olhassem com os olhos espirituais, ou seja, não tivessem aquele conhecimento, que ali era uma ordem não terrena, mas uma ordem divina, uma ordem do alto, para que o milagre fosse gerado e acontecesse naquele lugar, talvez a história seria outra daquele casamento. Mas pelo fato deles terem essa experiência que Jesus estava ali, eles saberem quem era Jesus e até mesmo o que Jesus podia fazer, gerou com que eles fizessem conforme a palavra da Maria e possibilitou de Jesus transformar, a água em vinho e trazer o melhor do vinho para aquela festa, que é a maior alegria. E não só o vinho Jesus hoje pode trazer, pastor? Jesus pode trazer muito mais que uma alegria para todos aqueles que ouvem, praticam e obedecem. Muito bem, o melhor de Deus vem para quem obedece a Jesus, a palavra. O melhor de Deus está preparado para aqueles que perseveram. Por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, será abençoado, será bem-sucedido. Tem que ter perseverança. E eu estou sempre voltando aqui a lembrar, Isaías 43, 18, não fica preso ao passado. Porque se você ficar preso ao passado, você não vai ter o melhor. Minha vida foi boa, minha vida foi melhor no passado. Não esqueça o que Eclesiastes nos mostrou. Coisas maiores, melhores, Deus vai fazer. Então não fica comparando, dizendo que o seu passado foi melhor do que o que você está vivendo agora. Isaías está dizendo aqui, que uma nova obra, um novo processo Deus começou a fazer na nossa vida. Então fica bem claro que a segunda condição para que a promessa de Isaías venha se cumprir na nossa vida, para ter o melhor, nós precisamos ter uma vida de obediência. Obedeça a Deus, obedeça a palavra e você vai ter o melhor para a sua saúde, para a sua vida profissional, para o seu casamento. Você vai ter o melhor para a sua família em geral também, tá certo? Vamos aqui concluir já esta mensagem. Nós vamos terminar lendo aqui Ageu, capítulo 2, o versículo aqui de número 3 em diante, do 3 ao 9, aqui o texto nos fala sobre a glória do segundo templo, a segunda casa. E aqui eu vejo que a bênção da segunda casa, como diz aqui no versículo 9, será maior. Vou ler. A glória desta
última casa, da segunda casa, ela será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então, qual foi a condição do que o profeta, né, o Ageu, então, teve que colocar em prática para receber o melhor de Deus, né, para a segunda casa? Eu vejo que o Espírito de Deus tem que habitar, tem que fazer morada. Nós temos que dar liberdade. Nosso coração tem que estar aberto para o Espírito de Deus. Se você for ler todo o texto, você vai entender do que eu estou dizendo. A condição de Ageu para receber coisas maiores para aquela casa, para aquele lugar, foi que então o Espírito de Deus ali habitou. Ali o Espírito de Deus esteve presente, né, sobre aquele lugar. Então o Espírito de Deus tem que estar na minha vida, tem que estar no meu coração, tem que fazer morada, tem que habitar. Essa é a condição que nós precisamos ter para ter coisas maiores em nossas vidas. Ministro Reinaldo, a Bíblia diz que sem o Espírito de Deus, nós não podemos chegar a lugar nenhum. Claramente, usando o texto lá de João, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Jesus é o Espírito, né? Também, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, sem Jesus, nós não vamos ter coisas maiores. Sem Jesus, sem o Espírito de Deus, nós vamos chegar a um certo ponto e vamos parar. Nós não vamos conseguir ir adiante. Ainda que a gente tente, nós não vamos conseguir romper as barreiras. Nós vamos ser bloqueados. Mas com o Espírito de Deus, nós rompemos, nós vamos adiante, nós saltamos as muralhas, se preciso for. Porque o Espírito de Deus nos traz coragem, nos traz força e nos capacita para vencer dia após dia. É como o próprio Senhor Jesus, ele já disse: sem mim nada podereis fazer. E como uma referência bíblica, no livro também de Oséias, capítulo 4, versículo 6, ali o próprio Oséias, guiado pelo Espírito de Deus, ele disse assim, que o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Tem pessoas que falam assim: mas ministro, pastor, como que eu faço para conhecer a Deus? Como que eu faço para ter esse conhecimento, essa experiência com Deus? É muito fácil. Aí mesmo nesse versículo ele fala assim que porque me rejeitaste, eu também te rejeitarei. Ou seja, o ser humano, ele rejeita o próprio conhecimento, a própria experiência com Deus, quando ele deixa de ouvir a palavra, quando ele deixa de buscar a Deus, de orar, de se consagrar, quando ele rejeita tudo aquilo que a palavra de Deus ela nos garante como promessa que é dado a nós e que nós devemos cumprir com a palavra, nós rejeitamos o conhecimento e o agir de Deus. E não só isso, também todas as bênçãos e as promessas que a palavra de Deus nos diz. E é por isso que vem o sofrimento e às vezes muitos não entendem por que eu sofro, por que eu passo por isso, né? Porque, quem sabe, não há uma rejeição, né, ali no coração, né? Cabe agora a gente analisar para que nós venhamos a não sofrer, mas sim aceitar aquilo que Deus, aquilo que a palavra, aquilo que ela está nos ensinando e nos instruindo para sermos mais que vencedor e para que a glória da segunda casa, né, pastor, venha a ser maior que a da primeira. Amém, glória a Deus, é isso aí, meu irmão, minha irmã que nos assiste. Nós vamos terminar aqui a nossa reunião online, que você possa compreender. Produção, coloca na tela aí, Isaías 43, versículo 19, a versão viva, por favor. Tá assim, ó, uma coisa completamente nova, ó, algo que eu já comecei a realizar. Aí ele diz assim: será que você ainda não percebeu isso? Ó, será que vocês ainda não perceberam? Deus preparou esta reunião para abrir os teus olhos, para você enxergar essa promessa. Uma coisa nova, algo novo, uma bênção nova, uma grande vitória o Senhor tem para você. Diante
da sua condição que você deve fazer, Deus fará. Mas Deus fará o melhor e Deus fará coisas maiores na sua vida. Para Jó, o Jó, ele tendo a sua experiência com Deus, a Bíblia diz que foi mais abençoado do que seu último estado. Na transformação, no milagre da água para o vinho, a Bíblia diz que o melhor foi preparado para o fim. Isso nos faz entender que eles tiveram que obedecer a Jesus. Eles tiveram que perseverar para ter o melhor. E aqui em Ageu 2, nós observamos que Ageu e os que lá estavam, para ter coisas maiores em sua casa, eles tiveram que dar liberdade ao Espírito de Deus para fazer morada em seu coração. Que você possa compreender, Deus tem coisas mais para fazer, né? Coisas como bênçãos, como vitórias, como conquista. Deus tem mais. Ele tem mais para você. Deus tem o melhor e Deus tem coisas maiores. Tá certo? Não esqueça do que Eclesiastes 7:8 diz. Que melhor é o fim das coisas, né, do que o início dela. Se o início para você achou que foi bom, ou talvez para você foi ruim, deixa de lado o início. Vamos viver agora, né, essa reta final do ano, para que a gente possa receber mais de Deus, que a gente possa receber o melhor de Deus e que a gente possa receber coisas maiores vinda da parte de Deus. Tá certo? Eu vou aqui, antes da oração, pedir para o ministro cantar aquela canção, o refrão. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vai acontecer aqui neste lugar, na minha vida, na sua vida, no seu lugar também, no nome de Jesus. Você crê nessa promessa? Você crê nessa verdade? Então diga assim comigo: grandes coisas vai acontecer em minha vida, no nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, em oração, meu Pai, no dia de hoje eu venho apresentar todas as pessoas que estão, meu Pai, nos acompanhando
seja no YouTube, seja no Facebook, como também, meu Pai, aqui na TV local, pela Band, pela Rádio FM também. Meu Deus, que essa pessoa possa, meu Pai, ser abençoada. Deus, eu creio, Pai, que dias melhores virão. Eu creio, Pai, que o Senhor, assim como fez na vida do Jó, vai fazer nas nossas vidas também. Na vida do Jó, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez mais do que seu último estado. Deus, Pai, que possamos fazer a nossa parte, ter experiência, se apegar com o Senhor, ter uma vida ligada ao Senhor, para que, meu Deus, o Senhor possa fazer mais, dando bênçãos, dando mais conquistas, mais vitórias, no nome de Jesus. Pai, como aconteceu naquela festa em Caná da Galileia, o melhor vinho foi preparado para o final. Meu Deus, que possamos também receber o melhor de Ti, Pai. A condição deles para ter o melhor foi a obediência. Ensina-nos a obedecer a Tua palavra. Deus, que possamos, meu Deus, obedecer aquilo que o Senhor já tem nos ensinado, aquilo que nós já conhecemos da Tua palavra. Deus, que possamos, meu Pai, perseverar, pois o melhor está para o final. Deus, que haja perseverança na luta, no empenho, na dedicação, no nome de Jesus. Deus, como também aqui aconteceu lá em Ageu, a glória, o milagre, a bênção da última casa, da segunda casa foi maior. Meu Deus, pois o Espírito de Deus fazia morada. Que o Espírito Santo tenha liberdade, dê liberdade ao Espírito de Deus para fazer morada, para habitar no seu coração. Vai chamando o Espírito de Deus, vai chamando a presença de Deus, o Espírito Santo. Jesus disse, sem mim não podereis viver, não podereis seguir adiante. Chama a presença de Deus. Vai dizendo, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu Espírito. Vai dizendo o quanto você quer Deus, o quanto você precisa dEle. Deus, é o que nós declaramos, a nossa dependência ao Senhor. Precisamos e dependemos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Deus, que esta bênção, que esta promessa venha se cumprir. Eu creio que esses 6 meses seguintes, meu Pai, esse segundo semestre será melhor, será de grandes bênçãos, em nome de Jesus. Deus, que a promessa do Senhor, como está em Isaías 43, venha se cumprir. Que nós possamos enxergar com os olhos da fé, meu Deus, esta promessa. Pois o Senhor disse, ainda não perceberam, ainda não viram? Há uma grande coisa que eu comecei a realizar, a fazer em sua vida, em seu favor. Deus, em nome de Jesus, que venha se cumprir para a Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Toma posse, creia nesta vitória, em nome de Jesus. Tá certo, irmãos? Nós vamos terminar o nosso culto de hoje. Lembre-se, a promessa se cumprirá quando você fizer a sua parte. E assim Deus vai fazer a parte dele, te abençoando mais, dando a você o melhor, fazendo com que coisas maiores aconteçam na sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço. Fique na paz do Senhor. Nossa história em Suas promessas tem o poder e glória de um Deus fiel. A fé nele espera, ela sabe o que faz, não se desespera, confia em Deus.
alegria no amanhecer, Ele faz tudo novo. Como alegria no amanhecer, Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. Muda a história, dá vitória, nova vida Ele faz. E agora vivo por Ele. Em seu tempo, em qualquer momento, tudo novo Ele faz tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Tudo novo, tudo novo, Ele faz tudo novo, Ele faz tudo novo. Muda a história, dá vitória, nova vida Ele faz. E agora vivo por Ele. Em seu tempo, em qualquer momento, tudo novo Ele faz tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Tudo novo, Ele faz tudo